Sente que subir um lanço de escadas já não é o que era? Ou que pegar no saco das compras parece um desafio cada vez maior? Já se viu a pedir ajuda para abrir um frasco que antes abria sem pestanejar? Isto não é apenas cansaço. É um sinal silencioso que o nosso corpo nos dá. Um ladrão que age na sombra, roubando-nos a força, a independência e a alegria de viver. Chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos e é muito mais perigosa do que parece. Leva a quedas, a ossos partidos e a uma sensação de fragilidade que ninguém quer sentir. Muitos de nós pensamos: estou a comer proteína, estou a fazer a minha parte. Mas e se eu lhe dissesse que a maioria das pessoas com mais de 60 anos, mesmo as que se preocupam com a alimentação, cometem um erro fundamental com a proteína que acelera esta perda de força? É um erro subtil, quase invisível, que anula muitos dos seus esforços. Neste vídeo, vamos desvendar este erro comum e mostrar-lhe como corrigi-lo com hábitos simples e práticos, para não só travar, mas reverter a perda muscular e recuperar a sua vitalidade. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode mudar completamente o seu dia a dia. Vamos começar pelo erro mais comum e talvez o mais prejudicial que quase todos cometemos sem nos darmos conta. Acontece logo na primeira hora do dia. Pense comigo. Como é o seu pequeno almoço típico? Para muitos de nós, em Portugal, é um café com leite e uma torrada com manteiga. Ou talvez um pão com doce. É rápido, é reconfortante, é o hábito de uma vida inteira. Mas do ponto de vista dos nossos músculos, é quase como não comer nada. Deixe-me explicar de uma forma simples. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Para manter as funções vitais, ele vai buscar energia onde pode, e um dos sítios preferidos é o tecido muscular. É um processo natural de degradação. Ao acordar, os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos e a pedir tijolos para se reconstruírem. Esses tijolos são a proteína. Agora, imagine que está a tentar construir um muro. Se lhe derem apenas 2 ou 3 tijolos de cada vez, não consegue fazer grande coisa. O trabalho não avança. Precisa de uma entrega substancial de tijolos para realmente começar a erguer a parede. Com os nossos músculos acontece exatamente o mesmo. A partir de uma certa idade, o nosso corpo torna-se um pouco mais teimoso, um pouco mais resistente a construir músculo. Os cientistas chamam a isto resistência anabólica. Isto significa que já não nos basta dar-lhe uns pozinhos de proteína. Precisamos de lhe dar uma dose suficientemente grande de uma só vez para ligar o interruptor da construção muscular. Os estudos mostram que esse número mágico anda à volta dos 25 a 30 gramas de proteína. Menos do que isso, e o interruptor continua desligado. O seu pequeno almoço de pão com manteiga e um galão? Na melhor das hipóteses, tem 5 a 8 gramas de proteína. Não chega nem perto para ligar o tal interruptor. O resultado? Os seus músculos continuam no estado de degradação que veio da noite, e a oportunidade de ouro para construir força logo pela manhã é completamente desperdiçada. Dia após dia, semana após semana, este pequeno almoço insuficiente contribui para que a sua força se vá esvaindo lentamente. Então, o que podemos fazer? A solução é repensar o nosso pequeno almoço, transformá-lo numa verdadeira refeição de construção. Não precisa de ser complicado. Pense em 2 ou 3 ovos mexidos. Cada ovo tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. Por isso, 3 ovos já nos levam perto dos 20 gramas. Se juntar uma fatia de queijo, já está quase lá. Outra opção fantástica é o iogurte grego. Um simples iogurte grego natural pode ter entre 15 a 20 gramas de proteína. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas sementes, e ultrapassa facilmente a meta dos 25 gramas, para além de adicionar fibras e gorduras saudáveis. Para quem gosta de algo mais tradicional, o nosso queijo fresco ou o requeijão são excelentes fontes. 2 ou 3 fatias generosas de queijo fresco em cima de uma tosta de pão integral escuro já fazem uma diferença enorme.
Para quem não tem muito apetite de manhã, um batido pode ser a solução. Misture iogurte, um pouco de leite, uma peça de fruta e, se quiser dar um passo extra, pode até juntar uma colher de proteína em pó, que hoje em dia se vende em qualquer supermercado e não tem sabor. É uma forma fácil de garantir que atinge o seu objetivo. A chave é começar a ver o pequeno almoço não como um café rápido para despachar, mas como a refeição mais importante para a sua força a longo prazo. É o momento em que quebra o jejum noturno e diz ao seu corpo: vamos construir, não destruir. Mudar este único hábito pode ter um impacto mais profundo na sua energia e força do que qualquer outra coisa que faça durante o resto do dia. Agora que já percebemos a importância de começar o dia com uma dose robusta de proteína, vamos olhar para o segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro. É a forma como distribuímos a proteína ao longo do dia. O padrão típico para muitas pessoas é o seguinte: um pequeno almoço muito pobre em proteína, como já vimos, um almoço um pouco melhor, talvez com um bife ou um pedaço de peixe, e depois um jantar mais pesado, onde se consome a maior parte da proteína diária. Parece lógico, certo? Compensar ao fim do dia. Mas para os nossos músculos, esta lógica não funciona. Lembre-se do nosso interruptor para construir músculo que precisa de 25 a 30 gramas de proteína para ser ligado. Se ao pequeno almoço dá apenas 10 gramas, o interruptor fica desligado. Se ao almoço dá 20 gramas, o interruptor continua desligado. E se ao jantar dá 50 ou 60 gramas, o interruptor liga-se, sim, mas o corpo não consegue usar toda essa proteína de uma vez para construir músculo. Ele tem um limite. O excesso ou é usado para energia ou, pior, é armazenado como gordura. É como regar uma planta. Se lhe der umas gotinhas de manhã e umas gotinhas à tarde, ela vai murchar. Se lhe despejar um balde inteiro à noite, a maior parte da água escorre por fora e não é aproveitada. A planta precisa de ser regada de forma consistente. Os nossos músculos são iguais. A estratégia mais inteligente é distribuir a proteína de forma mais equilibrada, tentando atingir aqueles 25 a 30 gramas em cada uma das 3 refeições principais: pequeno almoço, almoço e jantar. Desta forma, estamos a dar aos nossos músculos 3 oportunidades ao longo do dia para se reconstruírem e ficarem mais fortes, em vez de apenas uma. Então, como podemos fazer isto na prática? Já falamos do pequeno almoço. Para o almoço, em vez de uma sopa e uma sanduíche simples, certifique-se de que o prato principal tem uma porção generosa de proteína. Uma posta de bacalhau, um bife de peru do tamanho da palma da sua mão, 2 ou 3 sardinhas assadas, ou uma boa concha de feijoada ou grão com carnes. Se é fã de saladas, enriqueça-a. Não se fique só pela alface e tomate. Junte um ovo cozido partido aos bocados, uma lata de atum escorrido, um punhado de grão de bico ou uns cubos de queijo fresco. E o jantar não precisa de ser a refeição mais pesada, mas deve ser igualmente rica em proteína. Um filete de pescada cozido com legumes, uma omelete com cogumelos e queijo, ou uma dose de lentilhas estufadas são opções excelentes. O terceiro hábito que temos de criar é o de escolher as fontes de proteína certas. Nem toda a proteína é criada da mesma forma. Existem as proteínas completas, que contêm todos os blocos de construção essenciais, os aminoácidos, que o nosso corpo precisa. Estas encontram-se principalmente em fontes animais: carne, peixe, ovos e laticínios. E depois existem as proteínas incompletas, que não têm todos esses blocos. A maioria das fontes vegetais, como os feijões, as lentilhas, os frutos secos e os cereais, são proteínas incompletas. Isto não significa que sejam más, muito pelo contrário. Significa apenas que temos de ser um pouco mais espertos a combiná-las. A nossa cozinha tradicional portuguesa, sabiamente, já faz isto há séculos. O arroz com feijão, por exemplo, é uma combinação perfeita. O arroz é pobre num aminoácido que o feijão tem em abundância e vice-versa. Juntos, formam uma proteína completa. O mesmo acontece com uma sopa de lentilhas acompanhada por uma fatia de pão integral ou cuscuz com grão de bico. Por isso,
Se está a tentar reduzir o consumo de carne ou simplesmente a variar a sua alimentação, lembre-se destas combinações poderosas. E não se esqueça de algumas estrelas do mundo vegetal que são, por si só, proteínas completas, como a quinoa ou a soja. O importante é garantir que, ao longo do dia, dá ao seu corpo a gama completa de ferramentas de que ele precisa para se manter forte. Já estabelecemos que é crucial começar o dia com força, distribuir a proteína de forma equilibrada e escolher as fontes certas. Agora vamos falar do último pilar, aquele que muitas vezes é completamente ignorado, mas que funciona como o cimento que une todos os outros tijolos. O momento em que comemos a proteína em relação à nossa atividade física. E quando falo em atividade física, não estou a falar de correr a maratona ou de levantar pesos no ginásio. Falo do movimento do dia a dia. Uma caminhada mais vigorosa pelo jardim, uma manhã a tratar das flores e da horta, subir e descer as escadas várias vezes para fazer as lides domésticas ou até mesmo uma tarde a brincar com os netos no parque. Todas estas atividades, por mais simples que pareçam, são um estímulo para os nossos músculos. Elas criam microfissuras no tecido muscular, o que é um processo bom e natural. É o sinal que diz ao corpo: preciso de ficar mais forte para fazer isto da próxima vez. No entanto, este sinal só se transforma em força real se, a seguir ao esforço, dermos ao corpo a matéria-prima para a reparação, ou seja, a proteína. É a oportunidade perfeita para reparar e fortalecer o músculo que foi trabalhado. Ignorar esta janela de oportunidade é como chamar um pedreiro para arranjar uma parede e depois não lhe dar cimento. Ele fica de braços cruzados e a parede continua danificada. Muitas pessoas cometem o erro de fazer a sua caminhada diária e depois passar horas até a refeição seguinte, talvez bebendo apenas um café ou um chá. Durante esse tempo, o corpo está a pedir nutrientes para a recuperação, mas não os recebe. O ideal é, nos 30 a 60 minutos após um esforço físico mais significativo, consumir um pequeno lanche rico em proteína. Isto não tem de ser nada complicado. Pode ser algo tão simples como um copo de leite, que é uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade. Um iogurte pequeno. Um punhado do nosso tradicional tremoço, que é uma leguminosa riquíssima em proteína. Um queijinho pequeno tipo Babybel. Ou até mesmo um ovo cozido, que pode ter guardado no frigorífico precisamente para estas ocasiões. Este pequeno gesto acelera a recuperação muscular, reduz a dor no dia seguinte e maximiza os benefícios do exercício que acabou de fazer. É um pequeno investimento que paga dividendos enormes em força e resistência. Recapitulando o que vimos, a fórmula para combater a perda de força não é um segredo complicado guardado a 7 chaves. É um conjunto de hábitos simples e lógicos. Primeiro, transformamos o pequeno almoço na nossa refeição de construção muscular, garantindo uma dose inicial de pelo menos 25 gramas de proteína para despertar o corpo. Segundo, em vez de concentrar tudo ao jantar, distribuímos a proteína de forma mais homogênea ao longo do dia, dando aos nossos músculos 3 oportunidades de crescimento. Terceiro, escolhemos proteínas de alta qualidade, sejam elas de origem animal ou combinações inteligentes de origem vegetal. E, por fim, aproveitamos as janelas de oportunidade após o movimento para dar aos nossos músculos o que eles precisam para se repararem e ficarem mais fortes. Lembre-se, a idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. Eu sei que mudar hábitos de uma vida inteira pode parecer difícil. O pão com manteiga de manhã é mais do que comida, é um ritual, um conforto. Mas não estou a pedir para abandonar tudo. Estou a sugerir que experimente. Comece devagar. Tente adicionar 2 ovos ao seu pequeno almoço, 2 ou 3 vezes por semana. Veja como se sente. Repare se tem mais energia a meio da manhã. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados transformadores. Imagine-se daqui a 3 meses, a pegar nos seus netos ao colo sem aquele receio nas costas, a carregar as compras do supermercado numa só viagem, a sentir-se seguro e estável a caminhar na rua. Essa pessoa não é uma fantasia. É uma versão sua perfeitamente alcançável, mais forte e mais confiante. Gostava muito de saber o que costuma comer ao pequeno almoço.
Partilhe nos comentários abaixo. As suas ideias podem inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas dicas. E claro, subscreva para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida plena, saudável e feliz, independentemente da idade. Lembre-se, a sua força não está apenas nos seus músculos, está nas suas escolhas diárias. Cuide de si. Até a próxima.